aí, galera, beleza? Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais esse vídeo aqui no canal. Hoje eu vou receber aqui dois convidados, cara, de honra para falar sobre um produto iradíssimo. Cara, se você trabalha com DevOps, se você trabalha com Cloud, tem dificuldade na hora de montar um ambiente de desenvolvimento padronizado para a equipe de desenvolvimento, você está construindo uma solução de plataforma e quer ser capaz de criar ambientes padronizados e de forma remota utilizando o ambiente Kubernetes, cola aqui nesse vídeo, porque hoje você vai conhecer o CPS-1, cara, ferramenta iradíssima. E para apresentar essa ferramenta para a gente aqui, eu trouxe os dois fundadores e criadores aí da ferramenta. Então vamos receber aqui o Miguel de Ciúrcio e o Oscar Esgalha. Fala aí, meus filhos, beleza? Fala aí, pessoal, beleza? Fabrício. Show de bola, galera. Primeiro, pessoal, olha, cara, prazer enorme ter vocês aqui, né? A gente se conheceu no DevOps Days do Rio de Janeiro, a gente bateu um papo sobre essa ferramenta. Cara, eu achei iradíssimo, depois vocês me apresentaram e, putz, cara, produto irado como esse tem que estar aqui no canal para vocês apresentarem. Mas antes, brother, se apresentem aí, falem um pouco de vocês e vamos bater esse papo aí sobre essa ferramenta que ajuda aí a resolver diversos desafios do mundo de DevOps e de Cloud. Beleza, vamos lá. Pessoal, prazer, eu sou o Miguel, já trabalho aí na TI, deve ter pelo menos mais de 20 anos. Vim ali da formação clássica do antigo sysadmin, mas passei pela fase de automação, gerência de configuração com Puppet, administração de servidores. Fundei uma empresa chamada Instruct, antes da CPS-1, foi uma fábrica de software e consultoria de DevOps. E agora, mais recentemente, criamos o CPS-1 com esse desafio de manter o DNA meu e do Oscar aí, que é entregar soluções de automação. Então a gente vai comentar com vocês aqui mais um pouquinho qual é a nossa visão do produto, como é que ele funciona. Show de bola. Fala aí, meu Oscar. Boa noite, pessoal. Eu sou o Oscar. Eu trabalho aí com desenvolvimento e sustentação de software há mais ou menos pouco mais de 14 anos. Metade desse tempo, mais ou menos, foi trabalhando mais com a parte de DevOps. Inicialmente como desenvolvedor, depois fiz essa transição para coisas mais DevOps. Então, trabalhei bastante com automação de infraestrutura e também melhoria de processo de desenvolvimento, né? Eu me formei em ciência da computação na Unicamp e atualmente estou fazendo um mestrado lá sobre desenvolvimento de aplicações Cloud Native. Aí eu trabalhei com o Miguel, junto com o Miguel na Instruct, fui CTO durante um tempo lá, e agora a gente está aí com a CPS-1, pegando a experiência que a gente adquiriu na nossa fábrica de software e durante a consultoria DevOps em vários projetos, para fazer essa plataforma que ajuda a criar desenvolvimentos bem confiáveis. Show de bola. Cara, mas então, vamos lá. Cara, o que exatamente é o CPS-1, cara? Qual é o objetivo dessa ferramenta? Vamos lá. Podemos começar a compartilhar os slides aqui? A gente começa a conversa? Mas antes, não deixa de se inscrever aqui no canal, acionar o sininho, porque toda semana tem conteúdo novo aqui. E não deixa também de dar aquele like maneiro do engajamento para o YouTube entender que esse conteúdo é de qualidade e vale a pena ser distribuído. E eu também tenho um outro convite para você. Vai rolar o Bootcamp DevOps com IA na prática. Vai ser o nosso final de semana de imersão de conteúdo. Vai rolar nos dias 8 e 9 de novembro. Vai ser um final de semana intenso, onde nós vamos construir aqui uma solução DevOps de ponta a ponta, modernizando a aplicação utilizando containers Docker. Nós vamos rodar essa aplicação num cluster Kubernetes em ambiente de cloud, automatizar o processo de entrega com pipeline CI/CD, monitorar a aplicação e também o ambiente utilizando Prometheus e Grafana e tudo isso integrado com inteligência artificial. Então, para você participar, tá chegando aí o evento, é só você entrar aqui, garantir o seu ingresso. Cara, o evento tá irado, cara, eu espero você lá. E também, junto com o evento, vai rolar o nosso especial de Black Friday da formação DevOps Pro, o Back Edition. E para você participar também com a melhor oferta, se inscreve aí. Eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Então, estou esperando você lá no evento. Bom, pessoal, o CPS quer dizer Cloud Programming Shell, né? Então, o CPS é um produto, uma ferramenta para que o time de Ops utilize ela
para manter o controle e, ao mesmo tempo, entregar uma experiência de desenvolvimento melhor para os devs. Geralmente, essa situação ela é meio antagônica, né? Onde o time de Ops é cobrado para entregar serviços e recursos para os times de desenvolvimento, porém, às vezes acaba abrindo mão do controle da gestão para dar autonomia para esses times. Então, nosso objetivo aqui é fazer com que você que é do time de plataforma, o time de engenharia de plataforma, de DevOps, etc., tenha um mecanismo para dar autonomia para o desenvolvedor, criar ambientes de desenvolvimento e ainda assim você manter o controle sobre aquilo e o resultado que é uma otimização grande dos fluxos de desenvolvimento. Bom, então a gente já falou um oi aí para vocês, então eu sou o Miguel, também sou formado em ciência da computação, com especialização em redes pela Unicamp, já venho trabalhando aí com infraestrutura como código antes de se chamar infraestrutura como código, há muito tempo, e na fase da Instruct, que foi a empresa que a gente teve antes da CPS1, eu ajudei a trazer para o Brasil diversas ferramentas de DevOps, como a GitLab, HashiCorp, a própria Puppet, entre outras. Tá? O Oscar também se apresentou já. Então, um ponto, uma informação nova aqui para a gente começar a nossa conversa, né? Ambientes de desenvolvimento remoto. O que é isso e para que serve? Talvez você não saiba, mas a tendência é de crescimento. Então, o uso de ambiente de desenvolvimento remoto está crescendo. O ambiente local de desenvolvimento, ou seja, o laptop do dev, né, onde a gente faz, geralmente no dia a dia a gente está desenvolvendo, tem começado a cair em desuso numa série de empresas. E a gente tem dados para comprovar isso. Então, 64% dos desenvolvedores já usam algum tipo de ambiente que não é local como o seu. Tá? Esse dado vem de um survey da Docker, esse State of Application Development de 2025, desse ano. Então isso já é uma tendência que está sendo observada no mercado, tem dados para mostrar sobre isso. Né? Rapidinho, Miguel. Quando você fala ambiente de desenvolvimento remoto, cara, eu estou acessando lá um VS Code ou, sei lá, minha IDE da minha máquina, mas todo o processamento, o ambiente que eu estou utilizando está em outro lugar. Exatamente. Então, eu vou explicar um pouquinho mais em detalhes, mas basicamente, ao invés de você, do compute, né, acontecer local no seu laptop, você vai até ter uma IDE que roda localmente na sua máquina. Mas todo o processamento e o código está remoto num servidor, né? Entendi. E aí tem uma série de vantagens que a gente tem com esse paradigma. Isso era uma prática que era mais nichada, digamos assim, de Big Techs há alguns anos atrás, só que a gente tem visto aí que está se tornando uma prática mais comum, né? Mais disseminada na indústria, como mostra esse reporte aí da Docker. Faz todo sentido, né, cara? Porque quando a gente fala em desenvolvimento, né, de aplicações, principalmente quando a gente fala hoje, cara, arquitetura baseada em microserviços, quando a gente fala até de inteligência artificial, né, no uso de inteligência artificial, você desenvolver soluções que envolvem IA, que envolvem microserviços, você rodar num ambiente local está cada vez mais complexo, né, cara? Não só a questão de poder computacional, que muitas vezes a máquina tem que ter, mas poder criar esse ambiente localmente e também o processamento, principalmente quando a gente fala em IA, né, que tem GPU e tudo mais. Cara, você tem que reservar uma máquina com esse poder computacional para cada membro, né, para cada pessoa que participa do processo de desenvolvimento, para cada dev que está ali desenvolvendo. Cara, é caro, né, brother? Assim, é caro e fora a logística hoje, home office, né, de envio de máquina e tudo mais, dificulta também, né? Sim, e o ponto principal é o que você comentou dessa questão dos microserviços, da arquitetura das aplicações. A gente vai entrar nesse ponto, que as aplicações estão cada vez maiores, mais distribuídas e mais complexas. E o dev não consegue rodar tudo local na máquina dele, não cabe por vários motivos. E aí, o ponto que seria um sonho a ser alcançado, né? Você, como desenvolvedor, ter a experiência de desenvolvimento onde você aperta um botão ou roda um comando, uma pequena ação, e você tem um ambiente prontinho para você começar a codar. Você não tem que se preocupar com instalação de nada, com configuração de nada, não tem que se preocupar com credenciais. Em alguns instantes, você tem um ambiente pronto para você começar a codar. Tem empresas que, às vezes, levam um mês para isso acontecer. Né? Você começa a trabalhar e demora um mês para você começar a contribuir com alguma coisa, porque você tem que ficar configurando máquina, entre outros problemas e outros percalços que acontecem aí no dia a dia.
A gente costuma falar essa métrica que é o time to first commit. Então, levanta esse número na sua empresa. Qual que é o time to first commit? Quanto tempo leva para um dev, ele começou hoje e ele abriu o primeiro pull request dele, ele entregar o primeiro commit dele. Quanto tempo isso leva? Tem lugares que esse número é assustador. Bom, e aí, quais são os desafios para os times de Ops? Né? Aqui a gente está simplificando o time de Ops, que dependendo da empresa, do sabor, da organização, é o time de DevOps, é o time de plataforma, é o time de engenharia. Né? Geralmente a gente colocou esse guarda-chuva aqui chamando de time de Ops, só para simplificar. Né? O time de Ops ele está cada vez mais mergulhado em complexidade. Temos um bom exemplo aí recente, ontem, que teve lá o downtime na AWS, onde as coisas simplesmente caíram. E, cara, elas vão cair porque os sistemas são cada vez mais distribuídos e mais complexos. Uma coisinha que falha espalha um problema muito grande, né? Esses times de Ops, os times de plataforma, o time de DevOps, eles entregam serviços para os desenvolvedores, para os times que criam os produtos. Então, o time de devs sempre tem novas demandas e necessidades que você tem que atender. Ou demandas de negócio, ou demandas técnicas, novas ferramentas e por aí vai. Geralmente, esses times acabam se entrincheirando ali, eu costumo dizer, atrás de uma muralha de tickets. Então, vamos abrir uma fila de chamados aqui para a gente conseguir organizar essas demandas e entregar. E, geralmente, isso acaba virando uma bola de neve também. Não só isso, o time de Ops está majoritariamente preocupado com produção. Operação de produção, uptime, sustentação, né? E ali olha com mais cuidado. Os ambientes que não são de produção acabam ficando geralmente um pouco negligenciados e acabam gerando uma série de custos para a organização. E um outro ponto que é negligenciado geralmente é segurança, nesses ambientes que não são produtivos. Então, a gente costuma dizer que rola um mercado de escambo de credenciais entre os devs para eles conseguirem fazer o trabalho deles no dia a dia. Então, são desafios aí para o time de Ops. E aí também, o time de Ops não consegue dar conta, né? Por quê? Outras coisas que acontecem. Geralmente as pipelines estão sobrecarregadas pelos desenvolvedores, porque um dos pontos que o Fabrício levantou, mas a aplicação não está cabendo na máquina do dev local. Qual que é um reflexo e sintoma disso? O dev só consegue testar o que ele está fazendo depois que ele faz o push do código e tem que passar na esteira. E aí todo mundo fica fazendo isso e a esteira fica lenta. Aí demora 15 minutos, 20 minutos, meia hora, porque tá todo mundo fazendo push de código, passando pela esteira, para conseguir fazer algum teste mais confiável. Ele não consegue fazer isso localmente. E aí o time de Ops fica sobrecarregado, mantendo infra, mantendo esteira de CI/CD, monitoramento, ferramentas e por aí vai. Dito isso, o time de Ops acaba virando um guardião ali, né, o gatekeeper de provisionamento. Então você não consegue dar autonomia para o time de dev provisionar os recursos que eles querem. Você tem que manter um controle para não virar bagunça, só que, porém, acaba virando um gargalo. Né? Então, você centraliza isso e, de alguma maneira, isso acaba impactando o negócio também de certas maneiras. Né? E acaba não sobrando espaço para melhorias, para você melhorar o serviço que você entrega para os devs. Né? Então, a gente tem uma visão aqui que, cara, o time de plataforma, o time de DevOps, que está meio ali do lado do time de operação, ele tem que entregar recurso e autonomia para os desenvolvedores, que são os times de produto, né, que entregam demanda de negócio. Né? Pô, não dá mais, né, pra gente ficar não dá mais pra gente ficar naquele esquema de quanto tempo pode ter um ambiente de homologação, de desenvolvimento? Exatamente. 2 meses. Putz, não dá, né, meu irmão? Exatamente. E aí, beleza, essa é a ótica nossa, digamos assim, nós aqui do time de DevOps, né? Porém, os desenvolvedores também têm desafios que eles estão tentando resolver, né? Que refletem nesses problemas para o time de Ops. A primeira que a gente já levantou essa bola, o Fabrício comentou, as bases de código e as aplicações não estão cabendo nos laptops, mesmo laptops high-end. Então a gente está falando aí de laptop que já tem 16, 32 GB de memória. Bom, 8 GB já é o browser, metade, aquele monte de aba aberta. Mais alguma porção ali para o SEO, aplicação que já é grande, um monte de microserviço, não cabe na máquina do dev, né? E se a gente falar, cara, sobre aplicações que dependem de inteligência artificial também, né? Você está desenvolvendo aqui um agente de IA, cara, tem modelos de IA, mesmo esses menores, né, os SLMs, cara, tem modelo que pede 64 GB de memória RAM, fora GPU. Putz, cara, uma máquina dessa para cada um da equipe de desenvolvimento, pesado, né?
É pesado, do ponto de vista da TI corporativa, né, que cuida de entregar equipamento para os colaboradores da empresa, é um problemaço. Essas máquinas são caras, eventualmente você imobiliza muito dinheiro, né, tem que pôr muito dinheiro ali de investimento, e provavelmente também não vai ser bem aproveitado, né, porque o dev passa boa parte do tempo não codando, esperando outros processos. A gente já vai comentar sobre isso também. Então você tem uma ociosidade de recursos ali absurda. Tu já tem ociosidade, porque assim, você normalmente quando vai pegar uma máquina dessa, ou você vai adquirir ou você vai alugar. Se você adquirir, cara, você está botando muita grana na frente, né? Porque você está tendo que você adquiriu ali, né? Se você vai alugar, cara, você vai alugar ali por um período de, sei lá, você vai pagar a mensalidade, né? Você vai pagar aquele período mensal. Só que, putz, a equipe de desenvolvimento, ela trabalha 8 horas por dia, fora o final de semana. Então, putz, você paga 30 dias completos para não estar utilizando ali esses 30 dias realmente. Fora que você falou, tem vezes que, cara, deve estar fazendo ali, tá utilizando o tempo ali também para uma reunião, tá fazendo levantamento de requisitos. Exatamente. Não precisa desse hardware o tempo inteiro, né? Exatamente. Bom, outro ponto que é em relação à segurança e credenciais, nós tivemos aí recentemente o ataque de supply chain. Os caras me ajudam aqui que eu esqueci o nome. É o Shai Hulud. Mas isso. Basicamente, até a gente fez um post no nosso blog sobre isso. É um worm que ele infecta bibliotecas de JavaScript no repositório do NPM. E quando você instalar as dependências na sua máquina, esse código vai ser executado na sua máquina localmente e ele vai sair caçando credenciais, infectando outras bibliotecas JavaScript, fazendo commit nessas bibliotecas se você tiver permissão e mandando para o seu repositório Git da organização. Tá? E na máquina do dev, geralmente tem muita credencial em disco para acessar cloud, API de terceiros, fornecedores e por aí vai. Dificuldade de colaboração, então geralmente fica tudo amarrado dentro da máquina do dev, você não compartilha isso de maneira fácil. E o que a gente até comentou aí da questão de compras, né? É a parte de gerenciamento pela TI corporativa. Tem empresas que, por exemplo, a TI corporativa bane você instalar várias ferramentas de dev. E a experiência de desenvolvimento ela é muito prejudicada por causa disso. E aí o que acontece? O resultado final desse atrito das necessidades de Ops e as necessidades de Dev é que, no final do dia, a Developer Experience fica muito ruim para o desenvolvedor, que é quem acaba trabalhando para gerar valor para a empresa do ponto de vista de criar produtos e criar código necessário para o negócio, né? Primeiro, tem a síndrome do "na minha máquina funciona", que, como a gente comentou aqui, estamos no mercado há mais de 20 anos, isso nunca deixou de existir até hoje. Na minha máquina funciona e em produção não é bem assim. Porque, dada essa complexidade do que a gente comentou até agora, é impraticável o desenvolvedor fazer um teste robusto do que ele está desenvolvendo na máquina dele. De ponta a ponta, ele não consegue. Ele vai depender de publicar esse código, entrar no ambiente, passar numa esteira, fazer um deploy, e aí sim, quem sabe, ele vai ver se deu certo, né? Demora muito para ter feedback disso, né? Então, como o dev passa um certo tempo trabalhando em isolamento, ele só compartilha o que ele está fazendo depois que ele faz deploy, depois que ele empurra código para o Git, digamos assim. E só depois, quem sabe, ele tem um feedback se está funcionando ou não, ou ele vai mostrar para alguém. Pensando, por exemplo, alguém de QA ou um PO que pediu a demanda, validar se funciona. Então, do momento que ele conclui até ele mostrar para alguém que aquilo foi feito, vamos chamar de um certo lead time, você tem vários delays aí que acabam atrasando isso, né? E por último, uma troca de contexto muito onerosa, né? Então, o desenvolvedor, como a gente já comentou aqui, ele não passa o dia inteiro só codando. Ele passa, na verdade, 20 a 30% do tempo dele, no máximo, codando. O restante do tempo, tem até uma estatística do GitHub em relação a isso, ele está esperando o build, esperando esteira, ou ele está em reunião, ou está fazendo code review, e ele não consegue fazer um code review decente porque ele tem que trocar toda a instalação e contexto da máquina dele para fazer o code review. Então, você tem toda essa penalidade aí e ineficiências no dia a dia, que muitas vezes acabam não sendo vistos, né? E aonde que entram aí os ambientes de desenvolvimento em nuvem, né? Os Cloud Development Environments, né? As CDS. A gente quer entregar para o dev que ele cria ambiente de desenvolvimento on demand. Então, ele precisou de ele vai criar, tá? Sem precisar abrir chamada, abrir ticket. Nesse ambiente, eu vou ter todas as ferramentas e linguagens de programação, frameworks, tudo necessário instalado para ele já sair utilizando.
O time de plataforma entrega isso para que ele fique consistente. Então, todo mundo vai ter um ambiente igual, né? E a ideia é que tenha zero setup. Indo além ainda, a gente quer entregar o código-fonte já lá dentro, com o checkout feito, para ele começar a codar. Ele não tem nem que se preocupar ainda git clone, já está feito já, né? E o que for necessário dele personalizar, né? A gente sabe que o dev, às vezes, é um pouco excêntrico, quer fazer as coisas do jeitinho dele. Então... Só um pouco. Então a gente deixa ali um espaço, obviamente, para customização do que for pertinente, né? Bom, casos de empresas que já adotam CDS, né? Ambiente de Desenvolvimento em Nuvem. Como o Oscar comentou no começo da conversa aqui, esse é um tipo de solução que até um pouco tempo atrás estava muito nichado somente em Big Techs. Então a gente tem aqui essas referências, depois eu peço para o Fabrício compartilhar com a gente no post ou diretamente com todo mundo que está assistindo, os links para os blog posts de cada uma dessas empresas que explicam como são os processos de desenvolvimento e que todos eles usam algum tipo de ambiente remoto, né? Que o dev não faz nada local na máquina dele, ele faz tudo remoto, não tem nada rodando na máquina dele, tá? Então aí, Meta, Uber, LinkedIn, Slack, Pipedrive, Shopify, são alguns dos principais exemplos que a gente usou. Só que essa galera, todos eles criaram soluções próprias, tá? Cada um fez o seu. Bom, e aí onde que entra o CPS1 aí, o Cloud Programming Shell? O Cloud Programming Shell é um ambiente de desenvolvimento em nuvem que vai rodar no seu Kubernetes, tá? Na sua infra, e permite aos desenvolvedores criarem ambientes liberando o time de Ops, de abrir ticket, etc., né? Porém, mantendo o que o dev faz sob um certo controle e padrão de segurança. Maravilha, então... Cara, rapidinho. Diga aí. Rapidinho. Cara, você botou aí o Cloud Development Environment, né, o ambiente, ele é entregue rodando num Kubernetes, tá? Isso. O Kubernetes é uma solução que roda na nuvem, na AWS, no Azure, né, em porrada de lugares diferentes, e a gente consegue rodar isso também em data center local. Eu consigo, então, utilizar o CPS1 mesmo que eu trabalhe no data center. Exatamente. Você pode instalar o CPS1 em qualquer cluster Kubernetes, onde quer que ele esteja. Aí é um outro nível, porque quando a gente fala, né, nesse tipo de ambiente, né, de desenvolvimento, quando a gente fala nessas soluções em cloud, normalmente a gente fala sobre o ambiente de cloud AWS, Azure, né? O GitHub tem isso também. Cara, aqui é um produto que dá a possibilidade de você fazer isso dentro de casa. Exatamente. Roda na sua infra. A gente reforça... Diga aí, Oscar. No design do produto a gente tomou bastante cuidado para usar o máximo de coisas possível do Kubernetes Vanilla, né? Digamos assim. Então, hoje a gente não tem nenhuma dependência de algo específico de um provedor de nuvem. Então, a gente testou já os mais populares, né, AWS, GCP, etc. Mas ele também roda, por exemplo, num Kind, num K3S, e roda também provedores de nuvens locais, digamos assim, menos populares, que usa um Cloud Stack da Apache, uma plataforma da Virtuoso. Então, funciona com vários sabores de Kubernetes, não são só os famosões aí das grandes provedores de nuvem. Maneiríssimo. Beleza. E aí, então, onde que o impacto do CPS1, qual que é o impacto que ele causa no workflow, né? Para os desenvolvedores, o desenvolvedor vai passar a ter ambientes efêmeros e padronizados de desenvolvimento a hora que ele precisar. Terminou o desenvolvimento, deleta o ambiente. Então, tem uma otimização de uso de recursos que a gente comentou agora. Então, ele não vai precisar ficar... Você não vai pegar aquela grana e mobilizar num laptop caríssimo. O dev vai trabalhar naquele tempo que ele precisar daquele ambiente funcionando. Não precisa mais? Ele pode desligar o ambiente ou ele pode deletar e descartar mesmo e começar do zero para uma demanda nova, né? Ele tem essa autonomia, então ele mesmo lança os ambientes sem precisar falar com o time de Ops. E aí, como ele vai ter mais recursos, então a gente está em nuvem, a gente está com uma infraestrutura mais parruda ao invés do laptop local, ele tem espaço para talvez subir uma aplicação grande, conseguir testá-la de ponta a ponta e ter uma confiabilidade maior do que ele está desenvolvendo vai funcionar, sem sobrecarregar as pipelines, que hoje geralmente isso acaba acontecendo. Para o time de Ops não vai ficar mais afogado em ficar abrindo ticket, atendendo demanda e apagando incêndio das demandas de negócio, porque geralmente as demandas de negócio
não vão andar na sua fila na ordem, tá? Apesar da gente estar remoto, mas quando a gente trabalhou presencial, alguém vai chegar na sua mesa e pedir para você fazer. Ó, passa na frente isso daqui, esse ambiente daquele produto, etc. Geralmente isso é raro, mas acontece muito, né? Então, libera o time de Ops. Exatamente. Esse aqui é especial do diretor, hein? Vai ter que passar na frente de alguém. E o time de Ops vai ficar focado em estratégia, né? Ao invés de ficar o dia inteiro correndo atrás de manter infra, né? E, no geral, para a organização como um todo, você tem um aumento de governança e controle, que geralmente é um dos principais objetivos de uma iniciativa de engenharia de plataforma. Então, você vai criar uma iniciativa de engenharia de plataforma para quê? Porque você quer criar padrões de desenvolvimento, padrões de ambiente, padrões de ferramentas para a empresa toda utilizar, né? Então, para você melhorar a governança. Então, você vai ter os guardrails ali, os padrões determinados, todo mundo dentro dos padrões de custo e segurança, e pelo fato dos ambientes estarem padronizados, são muito mais fáceis de manter também, né? Muito bom. Qual que é a cara aqui do CPS1 no seu fluxo, né? Onde, Miguel, como é que encaixa? Ele fala com a minha esteira, não fala com a minha esteira? Como é que funciona? Aqui a gente tem uma linha bem clara que a gente divide o papel de cada parte ali do fluxo, né? A gente tem o inner loop de desenvolvimento, para quem não conhece esse conceito, e o outer loop, tá? Inner loop de desenvolvimento é tudo que o dev faz ali, ele sozinho, né? Ele individualmente, ele codando. O outer loop é quando ele termina de codar alguma coisa, vai para os fluxos que são externos ao desenvolvimento individual, né? Então, a plataforma do CPS1 ali é o inner loop, onde o desenvolvimento é feito, ele vai fazer um git commit, vai fazer um git push. O push vai para o controle de código, e aí do controle de código, lá do git, vai para as pipelines, deploy, segue o seu fluxo normal. Então, o CPS1 ele não impacta o seu fluxo que você tenha de esteira hoje. Não diretamente, você não tem que mexer em configuração. Vai impactar que vai aliviar a carga da esteira. Isso com certeza. Bom, então vamos dar uma olhada agora a fundo, né, como é que o CPS1 funciona. Como é que a gente instala, configura ele e mostrar para vocês bem assim, do zero. O que a gente vai fazer agora? A gente vai instalar o CPS1 na AWS. Tá? Vamos fazer aqui ao vivo e a cores. 2 principais requisitos que a gente precisa, aí entrando agora mais na parte técnica mesmo. A gente precisa de 2 registros DNS, né? Um que é para você acessar o console web administrativo do CPS1 e um wildcard ali, um asterisco, ponto, né, o subdomínio, porque quando a gente cria uma workspace, a gente chama de workspace isso no CPS1, né, que é o ambiente provisionado para o dev. Cada workspace vai ter um subdomínio próprio, tá? Então a gente precisa desse subdomínio. E claro, a gente precisa de um cluster Kubernetes, com algumas coisas já implantadas. Um Site Manager, um Windows Engine X e um Block Storage Class para ter a persistência de dados. Tá? Qual que é a arquitetura do CPS1 internamente? A gente tem esse quadrado principal maior aí, que é o cluster Kubernetes. Como a gente já comentou aí, o Fabrício comentou também, pode ser qualquer Kubernetes, tá? De vários provedores. A gente não é amarrar. Você vai instalar o CPS1 no seu cluster. A gente não é um SaaS, tá? Tudo isso roda na sua infraestrutura, onde quer que ela esteja. No bare metal, no data center, embaixo daquela máquina está embaixo da sua mesa, ou na AWS. No Raspberry Pi. No Raspberry Pi, ainda não, tá quase. A gente tá no roadmap, a gente colocar o suporte para ARM. A gente já recebeu essa demanda já. Maneiro. Por enquanto, só x86 mesmo. Bom, e aí o CPS1 tem 2 componentes ali. Tem o gateway, que é onde as conexões para os workspaces são gerenciadas, e o web console. E dentro do cluster, ali naquela caixinha CPS1 Workspace Server, é onde a gente tem um operator de Kubernetes que a gente desenvolveu, que ele vai falar com o control plane do cluster. E aí ele faz toda a mágica de criar os workspaces, todo o provisionamento, e deixa tudo pronto e redondo para o desenvolvedor começar a utilizar, sem você precisar ficar se matando lá e ficar configurando o cluster. Tá? Beleza, vamos lá então. O que a gente vai fazer agora? Eu vou passar a bola para o Oscar. O Oscar vai fazer o provisionamento do cluster na AWS usando o Terraform, tudo configurado bonitinho. A gente vai dar um rápido overview ali sobre isso. E depois eu vou instalar o CPS1 usando o Helm, que é uma instalação bem padrão. Se você quiser fazer isso, aí você pode. O CPS1 é gratuito para você utilizar e instalar no seu ambiente. E a gente vai acessar ele e começar a dar uma brincada. E se você está aqui assistindo sobre o CPS1, você, cara, está querendo se desenvolver na área de DevOps e de Cloud.
Quer acelerar esse processo com o meu acompanhamento, com aulas gravadas, sessões de mentoria, dúvida e tudo mais? Cara, aí embaixo na descrição tem um link para você conhecer a formação DevOps Pro. O meu treinamento com mais de 150 horas de conteúdo, com encontros periódicos, laboratórios práticos, workshops com convidados, como esse aqui, e também com encontros de dúvida direto comigo no Zoom. Então, quer saber mais sobre a formação DevOps Pro? Tem link aí embaixo, um formulário que você vai preencher e a nossa equipe aqui vai entrar em contato, bater um papo com você, entender o seu momento, com toda certeza vamos te ajudar com a formação DevOps Pro. Então clica aí, preenche o formulário e vamos bater um papo. Vamos lá, então. Beleza. Bom, pessoal, como demora alguns minutinhos aí para subir um cluster na AWS, eu comecei a rodar enquanto o Miguel estava falando aqui. Então, ele está subindo aqui ainda, deu um Terraform Apply. Eu vou só mostrar aqui rapidamente o código que eu estou aplicando. Na organização CPS1 do GitHub, a gente tem esse repositório chamado Terraform Blueprints. Por enquanto, a gente criou esse template aqui AWS, mas a gente vai adicionar mais provedores em breve. Então, só para mostrar o que eu estou exatamente aplicando ali, esse código Terraform aqui, ele basicamente vai configurar o meu provedor AWS, meu provedor de Kubernetes para poder se comunicar com o cluster que eu vou subir e alterar alguns objetos. Mesma coisa para o Shard Helm. Puxar alguns dados aqui do Terraform para poder conseguir aplicar isso. Aí partindo para a parte mais interessante aqui, a gente está subindo um cluster, versão 1.34, que é a mais recente, usando o módulo de Terraform oficial da AWS. Aqui a gente tem esse bloco para dar acesso a administradores, então eu estou subindo o cluster, depois eu vou passar para o Miguel poder acessar e partir para a instalação, então ele vai ter acesso a esse cluster. Aqui eu estou usando também os nós gerenciados, então a gente está usando aquela distribuição padrão da AWS, Amazon Linux 2023, x86. Aqui a gente faz só um ajuste no disco da barriga para dar mais um volume um pouco maior para ele, para não ter problema baixando a imagem, a gente coloca 100 GB aqui. E a gente usa esse módulo de Blueprint Add-ons do EKS para instalar alguns add-ons no cluster. Isso aqui é de um grupo oficial da AWS, IA. Esse IA não é de inteligência artificial, é de Integration e Automation. Eles mantêm alguns módulos de Terraform para a AWS. Aqui o que a gente está fazendo é instalando o driver de EBS para poder criar blocos, né, volumes. Instalando o Set Manager, o Nginx Ingress Controller para criar o Ingress. O AWS Load Balancer Controller, esse controlador aqui, quando você instala ele, quando você sobe um serviço do tipo Load Balancer no cluster, ele usa os serviços de Load Balancer mais atuais da AWS, o ALB ou NLB. Então, se você não instalar isso daqui, provavelmente ele vai subir o Load Balancer Classic, que é um pouco mais caro e ineficiente. É mais barato e mais rápido usar esses Load Balancer mais novos, né? Aí aqui a gente faz algo parecido para o disco. Foi padrão quando você subir o cluster e pedir um bloco, um volume do tipo bloco, perdão, ele vai subir desse tipo GP2. Deixa eu aumentar a fonte aqui. Vai subir esse volume do tipo GP2, que é um tipo de volume mais antigo, ele é um pouco mais caro e um pouco mais lento. Então a gente marca ele para não ser usado como um padrão e marca para usar o GP3 como padrão, que é um modelo um pouco mais novo. E finalmente aqui tem a declaração da VPC, que é a rede privada em que vai estar rodando esse cluster. Ela vai ter algumas subredes privadas, uma para cada availability zone, pública também. Na pública, a gente só vai colocar os load balancers, os workers nodes vão estar na rede privada, então eles não estão expostos diretamente na internet, né? E esse módulo aqui é só para o controlador de EBS ter permissão de criar volume dinamicamente dentro do cluster. Então, não tem nada de muito especial nesse cluster, tem algumas coisas específicas da AWS aqui, mas é basicamente um cluster Kubernetes que pode subir load balancers e subir volumes. Aí a gente tem esse exemplo aqui como ponto de partida para subir esse tipo de cluster na AWS. Certo? Perfeito. Ok, seguindo então. Demorou aqui uns 15 minutos mais ou menos para subir. Aí no final ele tem esse comando que ele explica como que eu configuro o meu cliente local de kubectl para poder interagir com esse cluster que acabou de ser criado. Então eu configurei ele aqui, fazer um teste simples, puxar os nós. Então aqui ele listou um nó criado há 5 minutos desse cluster novo, né?
A última configuração que eu vou fazer aqui, antes de passar para o Miguel, é configurar um cluster issuer para o Site Manager poder gerar certificados. Então aqui eu vou mostrar um exemplo do arquivo que eu vou aplicar. A gente vai usar Cloudflare para poder ter o registro de DNS. Então eu estou aqui configurando, estou colocando um secret aqui da Cloudflare e configurando um cluster issuer do Let's Encrypt que usa esse solver do tipo DNS01 com a Cloudflare. Então, no cluster aqui, quando eu pedir um certificado, ele vai interagir com a API da Cloudflare para poder resolver o desafio por lá. Vou fazer essa última aplicação aqui. Beleza, o cluster está configurado. Mas isso daí também, assim, eu conseguiria fazer de qualquer outra forma. O importante é ter o Ingress Controller e ter o certificado funcionando. Isso, aqui a gente vai usar a Cloudflare, mas o importante é você ter o Site Manager configurado. Aí o Site Manager, ele tem suporte a vários provedores para poder resolver esse desafio. Poderia ser a própria AWS, é que no caso a gente usa outros serviços para gerenciar o nosso DNS, né? Miguel, você está com acesso ao cluster aí? Vamos lá. Deixa eu botar aqui agora o Miguel. Show, aí Miguel. Sim, beleza. Tudo certo. Legal, pessoal. Então vamos lá. Eu vou dar sequência aqui. Agora que o cluster está pronto, a gente vai começar a fazer a instalação do CPS1 no cluster. Tá? Como o Oscar passou para mim aqui o acesso ao cluster, então basicamente aqui só para a gente testar, né? Então, como você tem cluster info, tudo certo. A primeira coisa que a gente tem que fazer é seguir a documentação, a nossa própria documentação mesmo. Então, aqui no site do CPS1, você entra aqui no nosso site. Aumenta também um pouquinho. Aumentar aqui também. Tem o passo a passo para você fazer a instalação. Então, basicamente, a gente tem aqui explicado bonitinho como é que você faz uma instalação para um ambiente mais produtivo, que é o que a gente está fazendo aqui. Os requisitos que a gente já comentou, então Site Manager, NGINX, então essa parte o Oscar já fez. Então eu vou começar aqui a parte de DNS, né? O ambiente de storage também já está resolvido. E começar a instalação. Essa parte aqui eu já fiz, que é basicamente adicionar o nosso repositório de Shards Hell. E por fim, criar um namespace e instalar os nossos CRDs. Tá? Então eu só vou dar um Ctrl+C, Ctrl+V aqui nesse comandinho. Então, Helm install, namespace CPS1, já vou pedir para o Helm criar o namespace para mim mesmo, e instalar os nossos CRDs. O CPS1 tem uma série de CRDs, tá? Que são Custom Resource Definitions. Sucesso. Aí agora vem a parte um pouco mais crítica, que é a instalação do que a gente chama de plataforma. Então, voltando aqui para a documentação, o próximo passo é a instalação da plataforma. A gente precisa de duas informações principais. Qual é o hostname, ou seja, o domínio que vai ser utilizado para esse ambiente, e o cluster issuer, né? Quem que aqui é um valor que vem lá do Site Manager, né? Quem que é o serviço de emissão de certificados. Eu já tenho aqui prontinho um arquivo de values para eu passar para o Helm, tá? Então eu já tenho aqui bonitinho. Então, qual é o hostname? Vai ser demo cps1.tech. O cluster issuer que o Oscar configurou chama Let's Encrypt Prod. E aqui só alguns annotations que é para o balanceador da AWS funcionar certinho, tá? Então deixa eu até pegar aqui. Eu já tenho no meu histórico ali arrumadinho aqui. Então esse comandinho aqui, Helm install, meu CPS1, CPS1 platform é o nome do chart e os valores que a gente vai utilizar, tá? Epa, peraí, faltou CPS1 platform. Beleza. Quando termina, a gente dá esse aviso aqui, que você instalou a versão Community CPS1, tá? Como a gente comentou, você pode instalar ele onde você quiser. Ele é grátis, até 5 usuários. Então, tudo que a gente está fazendo aqui, se você quiser fazer em casa, no seu lab, você pode fazer, é só acessar a documentação. Não tem que pedir chave trial pra gente, nem nada. É só você mandar bala. Não esquece de dar feedback pra gente depois. Se você tiver algum problema ou se você quiser saber mais, tá? Legal. Feito isso, o que eu tenho que fazer agora? Nesse momento aqui, lá no cluster, kubectl, então a gente tem, tem 3 pods lá que estão sendo criados, tem o de plataforma, o gateway e o registry, que a gente tem um registry interno, tá? Então esse aqui está pronto, o gateway aqui está rolando ainda, e uma outra coisa que a gente precisa agora são os DNS, né, para a gente criar os apontamentos. Então, se eu der um get services aqui, deixa eu ver se já pegou o IP.
Ó, legal. Deixa eu só diminuir um pouquinho a fonte aqui para não truncar tanto o terminal. Nos interessa isso aqui, ó. O gateway, quando a gente cria um load balancer, eu vou usar esse nome aqui, naquele asterisco.demo. Eu vou usar esse cara aqui. E o outro, get ingresses, que também já tem aqui um nome certinho. Então, como o Oscar comentou que a gente usa a Cloudflare, então só vou dar um Ctrl+C aqui. Já deixei a Cloudflare no jeito, tá? Só vim aqui, Add Records, CNAME, Demo, não é proxiado, então save aqui, beleza. E agora criar o outro apontamento, que é o do Gateway, esse cara aqui. Então esse cara aqui também é um CNAME, porém aqui é asterisco.demo, target, e dá um save aqui. Então assim, a gente instalou o CPS1 lá no cluster, eu peguei os IPs, né, os apontamentos que eu preciso para acessar os componentes lá dentro e estou cadastrando eles no DNS. Vamos ver se por acaso deu algum probleminha aqui. Ixi, está dando container create. Deve ser os certificados, cara. Deixa eu pegar get certificates. Deixa eu ver se já gerou. Certificates. Isso. Beleza. Beleza. Feito isso, a gente já pode acessar. Vamos ver aqui. Demo cps1.tech. Tá lá. Tá de pé. Tá? Então aqui já tá caindo nesse cluster que a gente acabou de provisionar. Como é o meu primeiro login, a gente já pede para você criar um usuário e senha inicial, tá? O CPS1 suporta você já integrar com o GitLab ou GitHub via OAuth, tá? Aqui, só por questão de tempo, a gente vai com a autenticação de usuários locais mesmo. Então, vou colocar aqui Miguel, colocar minha senha. Maravilha. Opa, você eu não quero. Beleza. Aqui a gente não tem nenhum workspace criado ainda, tá? A primeira coisa que a gente tem que fazer é criar uma template. O último passo que a gente precisa alimentar o CPS1, aqui ele está sem template nenhuma. Só que a gente já tem um repositório pronto com templates, pacotes, resources para você sair utilizando no seu ambiente. Eu vou instalar eles agora. Voltando na documentação aqui, a gente disse para você instalar essa parte aqui, ó, de pacotes, resources e templates, tá? Que é o contrib. Então, só vou pegar esse comandinho aqui, dar um Ctrl+C, Ctrl+V nele aqui, voltar aqui no terminal. Então, eu instalei esses pacotes aqui, que eu já vou explicar o que são. Instalei 3 resources, um MariaDB, um Postgres e um Redis. E já tenho o template de desenvolvimento pronta para Node e Python. Se a gente entrar aqui agora, vou dar um refresh aqui. Maravilha, já tenho 2 templates prontas para eu começar a usar. Essa rodinha está girando aqui porque a gente está fazendo um build do workspace, da imagem do workspace. Vou explicar para vocês agora a partir do zero aqui como é que a gente vai fazer. Então, primeiro, eu vou criar uma template nova. No CPS1, a gente tem esse conceito de template. A template é a definição do ambiente de desenvolvimento. A princípio, esse trabalho aqui, quem tem que fazer é um tech lead, é um engenheiro de plataformas, é você, como um analista DevOps, tem que definir como que é o ambiente que tem que ser utilizado pelo dev, tá? Então, eu vou aqui dar um new template, vou dar um nome para ela, vou chamar de Node App. Tá? A gente tem uma aplicaçãozinha de Node aqui para usar como exemplo. Toda template tem uma imagem base, tá? Então, essa imagem base é uma imagem de container, uma imagem Docker padrãozona, que é da onde a gente parte para fazer o build depois do workspace, tá? Vou dar um create aqui. Por enquanto, essa template não tem nada. Eu tenho que colocar componentes nela. O que eu preciso para o meu desenvolvimento? Vamos lá, então. Bom, aqui a gente já começa a ter a visão de resources, tá? Bom, primeiro, a minha aplicação tem banco de dados. Então, eu vou usar um Postgres, tá? Já vou colocar aqui Postgres. E eu posso escolher qual é a versão do Postgres, tá? Isso é uma dor muito comum. Geralmente, o time de dev precisa de uma versão específica, tem que ficar passando isso para quem é o time de DevOps, qual é a versão que tem que ser provisionada. Pô, vamos se libertar disso? Deixa o pessoal escolher. Vamos ali na 17.5 mesmo. Legal. Essa minha aplicação aqui, ela vai ter uma fila, tá? Então eu vou precisar de um Redis aqui. Redis, vou chamar aqui de Redis, versão 8, vou dar um create. Beleza. E por fim, lembra que a gente comentou de você ter o código-fonte em si, né? Tudo prontinho. Então eu vou criar um serviço aqui. Criar um serviço, vou chamar aqui de Node App mesmo, e vou apontar para o repositório. Tem um repositório aqui que a gente chama de Sample App. Esse repositório é público também, tá? Depois vocês podem ver ele lá no GitHub. E por fim, o que eu preciso para essa aplicação funcionar?
Essa aplicação é muito simples, ela precisa só de Node. Aqueles packages que a gente instalou aparecem aqui. Então eu vou pegar aqui, eu preciso do Node. Então a gente pode escolher qual é a versão do Node que a gente quer. E essa aplicação aqui, ela sobe na porta 3000. Eu quero ter um port map aqui para ela, para poder acessar ela, ver como é que ela está funcionando. Não create. Feito isso, eu tenho uma template do meu workspace preparado. O que acontece aqui agora? A gente dispara o processo de build da imagem para o workspace que vai ser provisionado. Então, aqui também o dev e você, como administrador da plataforma, não tem que ficar se preocupando em criar Dockerfile. Por debaixo, a gente resolve isso para você. Vou pegar a base image, vou pegar os packages que você quer, colocar nessa imagem, e quando a gente criar o workspace, o dev vai ter tudo prontinho lá para ele. Você pode ter mais de um package por template também. Tirar uma dúvida aqui, ver se o... Cara, e aí, como você falou, eu posso colocar o ambiente que eu quiser. Se eu quiser desenvolver, por exemplo, uma aplicação que, sei lá, usa React, mas tem um back-end em Python, eu vou criar ali um template que vai ter ali o Node instalado, que eu preciso por conta do React, e também vai ter o Python. Se tiver ali uma dependência de, sei lá, mensageria, posso botar o RabbitMQ, o PostgreSQL e por aí vai. Exato. E aí, ó, só aproveitando que o Fabrício levantou essa bola, essas customizações estão disponíveis aqui no nosso GitHub, nesse repositório Helm Charts. Então, aqui na parte de charts, tem um chart especial que é o Contrib, que foi esse último que a gente instalou. No Contrib tem essas definições dos packages e resources que você quer. Então, aqui, ó, a gente já tem Python em várias versões, .NET, Node, Rust, Java, entre outros componentes. Então, a ideia é você pode estender isso aqui e customizar. Então, por exemplo, apareceu ali, né, Node 24, 22 e 20. Você fala, pô, mas eu não quero que o meu time use o Node 20. Aqui o Node 20 não tem mais, não é homologado. Não tem problema. O que você vai fazer? Tem um YAMLzinho aqui que define aquele package do Node. Vou abrir ele aqui para a gente dar uma olhadinha. Opa, Node.js. E ele tá aqui, ó. Aquilo que aparece na tela, eu tenho aqui esse select. Você pode matar esse 20 aqui, dar um kubectl apply, instalar o chart de novo, e para os seus desenvolvedores, ou para quem for fazer a template, o que a empresa homologou, que é 24 e 22, não tem mais 20. Você pode customizar isso também, sem depender da gente. Não precisa depender da gente para nada. Maneiro. Legal. Aí agora que eu tenho a minha definição do ambiente, vou provisionar ele. Então vou criar uma workspace. Vem aqui New Workspace, aqui já tenho as templates que eu quero, vou pegar o Node App e vamos mandar bala. Torcer para dar certo, hein? A gente veio lá do começo, criar o cluster do zero até aqui. Vamos lá. Momento live demo, né? Momento live demo, 100%. Então eu vou criar um Postgres que vai estar isolado só para esse Workspace, um Redis e o Workspace que a gente vai acessar para começar a codar. Nesse momento aqui, o nosso operator está fazendo a mágica ali de fazer uma série de configurações para entregar tudo prontinho para a gente. Show. Eu esqueci de fazer uma coisa. Deu esse erro aqui, permission denied, porque eu tentei clonar um repositório que eu não tenho acesso. Para resolver isso é o seguinte, a gente tem um facilitador aqui para facilitar a nossa vida. Até ficou pleonasmo, né? Facilitador. O seu usuário, a gente já gera uma chave SSH para ele no seu perfil. Então aqui embaixo eu vou clicar no meu nome, no profile. Eu tenho uma chave SSH prontinha para eu colocar na minha conta no GitHub e eu poder acessar o repositório. Então eu venho aqui, ó, copiei a chave, já até deixei pronto aqui, ó. Vou dar um new SSH aqui. Aqui, demo, e vou salvar. Opa, pedi o código aqui, só pegar o telefone. Authenticator 079585. Beleza. Bom, sem problema algum. A Workspace deu failed, eu deleto ela. Um abraço para a Workspace. Vou criar uma nova. Mando bala. Boa. Faz certo, dá certo, brother. Pô. Faz certo, dá certo, cara. Sabe que o lema do canal aqui é esse, cara. Faz certo, dá certo. Se não deu certo, fez alguma coisa errada, velho. Aí, ó, já terminou aqui já. Então, eu já tenho o Workspace provisionado, terminou o banco. Aí, ó, ponto de atenção aqui. A gente tem essa porta 3000 abertinha aqui, esse link, né? Quando eu abrir ele, vai dar erro. Mas esse erro também é esperado. Por quê? Ele está mapeando para a porta 3000 da Workspace, para poder compartilhar isso com o meu time. Como não tem nada rodando lá, não
aconteceu nada, vai ficar por aqui mesmo. E aí a gente pode acessar o Workspace de 2 jeitos. Eu posso abrir uma IDE no browser ou acessar via Remote Developments do VS Code. Eu vou direto via Remote Developments, que a gente vai usar via SSH. Eu vou clicar aqui, ó, a gente já copia para a área de transferência o acesso via SSH, e aí você pode acessar pelo terminal e mandar bala no que você quiser fazer por aqui, tá? Então, esse SSH que eu dei já está lá na Workspace, ou via Remote Development da sua IDE. Pode ser JetBrains, pode ser VS Code, qualquer IDE que suporte desenvolvimento remoto, que a maioria das IDEs hoje suportam, tá? Sim. Eu vou vir aqui no meu Remote Explorer, beleza? Cadastrar esse acesso aqui, já vem prontinho, já é só copiar e colar, e vou dar um Connect. Então aqui o meu VS Code já vai conectar na Workspace e já estou pronto para começar a trabalhar já. Esse aqui a gente pode matar, não preciso mais. E esse VS Code aqui, ó, aqui no cantinho embaixo, tá aparecendo que eu estou conectado em Node App, um código que a gente gera, demo cps1.tech, tá? Pô, tranquilo. Open Folder, já venho aqui em Projects, já tenho aqui o código pronto, dou um OK, e vamos para cima, tá? Então, essa seria a experiência de onboarding que você entrega para o seu dev, tá? Então, esse é o resultado. Daqui para frente, o que o dev vai fazer? O basicão. Bom, deixa eu ver o README dessa aplicação aqui. O que eu tenho que fazer com ele? Tá, por onde eu começo? Ah, tá bom. Tem que instalar dependência, instalar CI, tem que dar um migrate para criar o banco e subir a aplicação. Maravilha, vamos nessa. A gente dá um terminalzinho maroto aqui. Já estou na aplicação. Lembra que o Node a gente instalou aí lá na template? Só que não o Node version aqui. Opa, criado. Tá lá, Node 24. Tá? Beleza, então vamos lá, npm CI, instalar as dependências. Pelo fato de estar na Amazon também, essa parte de instalação de dependências do npm é rapidíssima, comparado com instalar local, que você tem que baixar a internet inteira na sua máquina, normalmente, né? E aí o que acontece aqui? O próximo passo dessa aplicação de exemplo nossa é criar um banco, né? Dar um migrate do banco, criar as tabelas, estruturas de dados. O banco de dados, assim como aquele Redis, ele já está disponível aqui no meu ambiente. A gente já define ali as variáveis de ambiente de acesso. Então eu já tenho aqui ó, a variável Postgres Service Host. Vou aumentar um pouquinho aqui para a gente ver melhor. Vou fechar aqui o parte. Assim como o Redis. Então, só para mostrar para vocês aqui a mágica, porque está tão automatizado que às vezes a gente não sabe nem o que está acontecendo. Na configuração de Migrate aqui, eu já tenho configurado essa variável de ambiente da própria template. Então eu não tenho que configurar nada, a aplicação está pronta. Então eu já vou pegar ela aqui direto e não tenho que fazer nada. npm run migrate, para eu criar o banco. Banquinho criado, vou subir a aplicação. Posso começar a codar agora. npm run dev. Então, do ponto de vista de developer experience, eu tenho um VS Code, para mim, local, normal. Tá? Então, eu já posso abrir o código aqui, que é esse app.js, editar, salvar ele, etc. Lembra que a gente abriu essa porta 3000 aqui que estava com erro? Deixa eu dar um reload nela aqui. Aqui, ó. Isso aqui é uma aplicaçãozinha que a gente fez um crudezinho chamado Capivara, né? Só para mostrar mesmo. Então, vou fazer um post aqui. Try out. Criar o Capivara Fluffy. Dar um execute. Fez um curlzinho aqui. Se a gente dá um get aqui, tá lá no banco de dados. Try out, execute. Tá aqui o resultado. Então, assim, e aí daqui para frente, aqueles problemas e questões de fluxo que a gente comentou, fala, poxa, mas olha, aqui eu sou o Miguel, vou ter que fazer uma feature aqui agora, começar a desenvolver. Não quero mexer nesse ambiente. Não tem problema, cara, você cria outro. Então vamos dar um New Workspace aqui, um outro ambiente Node App, vou provisionar um segundo, tá? Cada um vai estar isolado. Então vou ter um banco para o primeiro que eu criei, um banco para o segundo, um Redis para o primeiro, um Redis para o segundo, todos isolados. Uma outra URL aqui, uma outra porta 3000, separado também. Então posso ter N workspaces do mesmo app, todos isolados, para vários desenvolvedores, mexer na mesma aplicação. E não só isso, essa URL que a gente gera aqui, eu já posso, por exemplo, o Fabrício está no meu time aqui, fala, Fabrício, cara, testa para mim o que eu estou fazendo aqui, faz favor, cara. Eu passo para o Fabrício essa URL e ele vai dar um curl lá na máquina dele, vai testar e fala, pô, testei, tá funcionando, tarefa tá concluída. Aí você vai fazer o commit do código, você vai fazer o push, entregar algo já talvez testado pelo seu time, sem você depender de fazer deploy disso, passar na esteira, todo mundo fazendo isso. Então você dá uma mudança para a esquerda, fazer o que a gente sempre fala, fazer um shift left, né, dos testes. Não sei quantos vocês, mas perguntem para os devs da sua empresa. Quanto, principalmente para de front-end, assim, coisas muito banais. Trocou a cor de um botão.
e alguém tem que validar que trocou a cor do botão, e demora uma semana para provar que trocou a cor do botão, por todas essas ineficiências de processo. Se você usar automação, deixar o dev entregar os ambientes sob demanda, ele já codar e otimizar o workflow usando uma ferramenta como o CPS1, sua vida vai ser muito mais fácil. Então, se ele precisar mexer em alguma coisa, por exemplo, o Fabrício comentou ali, né? Pô, mas e Python e JavaScript? Não tem problema. Eu venho aqui, vou só acrescentar um runtime. Legal. Vamos editar esse serviço aqui. Vamos acrescentar um pacote. Eu preciso aqui de Python. Vou colocar o Python 13. Vou dar um update. Aguardo alguns instantes. Disparo o build de uma imagem nova. Tá? Podemos deixar rolar aqui. Ó, a gente incluiu o Python aqui, né? 2 runtimes no workspace do Node App. O que aconteceu? Gerou uma imagem nova. Aí tem uma série de problemas que a gente já resolveu. Você fala, peraí, galera, tem uma versão nova da template, a aplicação foi atualizada, todo mundo tem que atualizar. Geralmente o que acontece, né? O time de plataforma, ou às vezes o time de segurança faz alguma mudança, você tem que replicar isso para todo mundo. Como é que a gente controla isso? Aqui aparece agora essa exclamaçãozinha. Que a gente está te informando, ó, eu criei os workspaces agora, né? Depois eu troquei a template. Ó, o seu workspace está outdated. Você está usando uma versão antiga. Você não está usando a última versão. O caminho aqui é, puta, eu vou ter que atualizar o workspace? Cara, não tem necessidade. Você terminou o seu código, você fez o push, você só deleta. Deleta o workspace, desprovisiona ele, ó, esse aqui acabou, não tem nada lá, e cria um novo. Lança de novo o Node App, agora com Python aqui, né? Node e Python. E segue sua vida. Então, não tem esse esforço também para o time de Ops de sair atualizando e fazendo rollout de mudanças para os ambientes de dev. Não, perfeito, cara, perfeito. E aí agora ele tá subindo aí. Isso, já tá de pé. Aí agora, só para mostrar, a gente tem uma... Aqui, agora eu matei a IDE, o Workspace, e o VS Code perdeu a conexão, né? A gente tem também uma IDE embedada, para quebrar o galho, assim, já vai direto no browser. A gente não usa muito ela, porque não é muito... é meio desconfortável codar no browser, assim, um pouquinho chato, mas tem a opção também, caso você queira. Então, aqui, ó, esse VS Code aqui tá tudo no browser. Então seria setup realmente zero. Você pode fazer alguma coisa sem nem ter o VS Code instalado na máquina, só o VS Code no browser mesmo. E funciona igual. Né? Poderia abrir o terminal aqui, abrir o README, o browser aqui dá uma pitada para algumas coisas, rodar os comandos, você pode estar codando no browser mesmo aqui, com zero instalação local na máquina. Pô, muito maneiro, cara. Mais alguma parada pra você me mostrar? Olha, pra gente fechar aqui com chave de ouro, caso vocês queiram já brincar com o CPS1 e utilizar localmente na sua máquina, sem precisar depender de uma cloud pública para subir um cluster Kubernetes, basta rodar esse comandinho aí na sua máquina, tá? Dá um curl pipe bash. Aqui, basicamente, você vai precisar só de Docker, Kind e Helm local, e a gente instala o CPS1 ali localmente na sua máquina para você já começar a brincar com ele. De novo, é gratuito, você não tem que pedir chave trial nem nada. Tudo que eu mostrei para vocês aqui já vai estar funcionando. Tá? E por fim, as últimas referências aqui, o nosso site, a documentação, tá tudo online também, tudo público, os nossos repositórios no GitHub, a nossa página no LinkedIn. E, Fabrício, agradecer demais aí a força que tá dando pra gente, mostrar pro pessoal o futuro do DevOps aqui, porque, pessoal, acreditem, a gente criou o CPS1 tem um pouco mais de um ano, mais cedo ou mais tarde vai cair na mesa de vocês, primeiro que já está caindo a demanda das empresas, na mesa de vocês, criar plataformas, Backstage, criar autosserviço para os desenvolvedores, um IDP, que é o Internal Developer Portal, etc. Isso anda em conjunto com o CPS1. Eu ouvi de uma pessoa ali no DevOps Days Campinas, que a gente foi no último final de semana, e falar, cara, eu recebi uma demanda do meu gestor que ele quer um ambiente por dev, para os devs trabalharem melhor. Eu falei, o CPS1 resolve isso para você, exatamente. Então, a liderança já tem essa visão de que a gente precisa otimizar esses ambientes e o dev trabalhar de maneira mais otimizada. E geralmente o time de DevOps, o time de plataforma é quem vai entregar essa solução para a empresa. Não, cara, com certeza. Assim, a gente está vendo, né, cada vez mais, por conta de complexidade de ambiente, por conta desse lance de IA também, a necessidade de realmente ter uma forma mais rápida e dinâmica de criar ambientes de desenvolvimento, ambientes até não só de desenvolvimento em si, mas até criação de POC. Você validar uma ideia, validar um conceito.
cara, isso faz toda a diferença, né? Você ter essa agilidade de criação, essa portabilidade, essa facilidade de você criar um ambiente ali instantaneamente e a pessoa de um outro lado ali do mundo ter acesso também para validar, cara, isso faz toda a diferença, cara. E, putz, cara, prazerzaço receber vocês aqui. Fala aí. Não, só para complementar, nessa parte de IA, como a gente fez o nosso design do CPS-1 ele usar Kubernetes, entre outras questões técnicas, que, pessoal, se quiserem me procurar no LinkedIn, eu e o Oscar, quiser bater um papo, tirar dúvida, fiquem à vontade, tá? A gente adora trocar uma ideia aí com todo mundo. A gente tá para subir também lá nesse repositório de blueprints, que ele tá público lá no GitHub, um modelo que a gente provisiona um cluster EKS na Amazon, o mesmo processo que a gente fez aqui, tá? Porém, esse cluster tem algumas configurações a mais, onde a gente coloca worker nodes com GPU, tá? A gente coloca worker nodes da Amazon com GPU, e essa experiência de desenvolvimento, de você acessar o VS Code ali, já está pronto uma GPU atachada na sua workspace para você fazer coisas de machine learning de IA. A gente tem até uma demo disso que não deu tempo de preparar para hoje, onde a gente roda modelos para quebrar captcha, etc., na GPU remotamente. Então, voltando naquele começo da nossa conversa, vai comprar máquina caríssima para ficar ociosa para um monte de dev? Não, cara. Provisiona o cluster, provisiona lá as GPUs necessárias para os devs utilizarem, faz o trabalho, deleta tudo e reduz custo, né? Então, a gente tem muito essa obsessão por ser eficiência, né? Ser eficiente. Então, tem esse caso de uso também, que você pode usar o CPS-1 com GPUs de maneira muito fácil. Entregar isso para o dev, para um analista de dados, de maneira muito, muito fácil mesmo. Fatiar essa GPU, né? Fatiar a GPU ou via time slice ou... Fatiar a GPU, né? Não, perfeito, cara. Pessoal, então, de novo, Miguel, Oscar, muito obrigado por vocês estarem participando aqui. Cara, é um prazer, né, ter vocês aqui. Cara, as portas estão abertas aí para vocês virem sempre que vocês quiserem, beleza? Maravilha, que eu agradeço. Obrigado pelo convite, Fabrício. É um prazer também. Bom, então é isso. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado você a conhecer mais sobre essa fantástica ferramenta. Se você curtiu esse vídeo, agregou aí, coloca aí embaixo o nosso lema, #RumoAelite, para eu ter esse seu feedback. Eu acompanho todos os comentários aqui do canal. E não deixa de se inscrever no canal, acionar o sininho, aquele like maroto do engajamento e compartilhar aí com a galera, beleza? A gente se vê aí no próximo vídeo. Um abraço, valeu!